Agora está iniciando o Jornal do Povo, pela Rádio e TV Estilo. Credibilidade e profissionalismo. Produção e apresentação, Maurício Nascimento. Muito bem, boa tarde a você que está chegando agora com o Jornal do Povo. Sou Maurício Nascimento, estamos ao vivo pela TV Estilo nessa segunda-feira, dia 25 de novembro. Quero aqui agradecer a você, os nossos ouvintes, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que sempre estão nos acompanhando no Jornal do Povo, aqui pela TV Estilo. Quero aqui agradecer mais uma vez a você e... Só um minuto. Ok. Agradecer a você e lembrando a você que o Jornal do Povo de segunda a sexta... Sempre ao meio-dia, a gente começando hoje mais tarde um pouco, a gente pede perdão. Hoje, dia especial, trazendo aqui os nossos convidados, porque a gente vai fazer um pouco aqui, um debate, vamos fazer uma conversa e vamos falar aqui com os nossos convidados que é a respeito da comunidade Porto de Areia, aqui na cidade de Carapicuíba. Aqui eu estou fazendo a apresentação aqui da Dona Cleide Farias, aqui é representante da comunidade Porto de Areia. Estamos aqui com o Dr. André Araújo, ele que está acompanhando também, representante aqui da comunidade, vai conversar aqui com a gente. Estou aqui também com a Dona Maria do Carmo, que faz parte aqui também de todo esse movimento, que é um movimento por moradias por Carapicuíba. Segundo bloco, a gente conversa com a Renata Borges e ali também com a Eliana. Elas são as nossas convidadas nessa segunda-feira, dia 25, nessa segunda-feira. A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e vamos fazer esse bate-papo. Você já pode estar compartilhando com a gente, pode estar curtindo e você também vai saber um pouco do que se trata a nossa pauta de hoje aqui no Jornal do Povo. Daqui a pouquinho a gente volta. Credibilidade e profissionalismo. Olá, você está gostando da nossa programação? Você sabia que dá para levar a Estilo com você onde estiver? Para isso, entre na loja de aplicativos do seu smartphone e baixe agora Rádio Estilo, um aplicativo completo onde você poderá ouvir a nossa programação ao vivo 24 horas por dia. Além disso, poderá compartilhar com seus amigos, pedir músicas e ficar por dentro de tudo que acontece em nossas redes sociais e nosso website. Então não fique fora desta. Entre agora na sua Play Store, Windows Store ou App Store e baixe o nosso aplicativo radioestilo.com.br, levando até você a melhor música.
Muito bem, de volta com o Jornal do Povo. Agora nessa segunda-feira, dia 25 de novembro, aqui pela TV Estilo. Eu sou Maurício Nascimento, trazendo as principais informações do dia da cidade de Carapicuíba. Toda segunda-feira a gente traz um convidado para a gente conversar sobre assuntos do que acontece aqui na cidade de Carapicuíba e também em outras regiões. E hoje eu estou aqui com os representantes do nosso áudio, por favor. Tá certo aí tudo? Ok, então vamos seguindo. Estamos aqui com os representantes e também com o doutor Araújo, doutor André Araújo, advogado. Ele vai bater o nosso bate-papo aqui com a gente. Eu vou conversando aqui com a dona Cleide, né, dona Cleide Farias aqui. A gente já conversou aqui nos bastidores, a gente vai até a comunidade. E o nosso Jornal do Povo hoje vai trazer uma matéria, uma pauta para você que está nos assistindo aí de todo o Brasil, que é sobre o movimento aqui, moradias para a cidade de Carapicuíba. E a gente precisamente vamos falar sobre a comunidade Porto de Areia. Você pode estar estranhando um pouco o nosso cenário, mas hoje é porque a gente está, né, nesses convidados maravilhosos e a gente quer deixar bem à vontade. Dona Cleide Farias, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Jornal do Povo aqui pela TV Estilo. A senhora que é representante aí, né, da comunidade Porto de Areia e está vindo nessa luta, né, querendo a conquista da regularização, e a gente quer saber um pouco, não só eu, mas todos os nossos ouvintes que estão pela Rádio Estilo, pelo aplicativo e também os nossos telespectadores também que nos acompanham através das redes sociais. O que é a comunidade Porto de Areia? A história da comunidade Porto de Areia para que os nossos ouvintes possam entender aonde ela está localizada, onde está situada. O Porto de Areia é o antigo lixão. Sim. De Carapicuíba, certo? O que acontece? Já havia famílias lá, né? Que já morava lá, entendeu? E a gente simplesmente veio umas famílias que precisavam mesmo de moradias, certo? E nós fomos para aquele local, tá? E ali a gente começou a mudar, tá? Ver as coisas melhores, entendeu? E com a nossa luta, tá, de moradia, e comecemos a transformar, tá, a moradia lá de cada um ali, naquele local, certo? Com nossa luta, entendeu? Eu tenho que agradecer também ao doutor André, tá, que ele foi um grande parceiro nosso, tá, que nunca deixou nós a desejar, tá bom? E aí vem a nossa luta, criando mais luta naquele local, certo? Até que nós chegamos um ponto que não tá bom, sim, entendeu? Mas tá razoável, né? Muito bem. Dona Cleide, quantas famílias ali na comunidade ali, né, do Porto de Areia? A gente fizemos uma conta, sim, né, lá, que a gente já estamos fazendo um levantamento, entendeu? Tá beirando quase 1.000 pessoas, famílias, 1.000 né? famílias. Lá, porque sim, também tem o morro, tem a parte do morro, né? E vai chegando mais e mais famílias. Muito bem. A gente está falando aqui desse movimento aqui, Carapicuíba, moradias, e também falando mais na frente um pouco sobre o tema da regularização aqui, sobre essas moradias. Qual a finalidade essencial, além da moradia que a gente está debatendo? A regularização fundiária para nós é uma coisa muito boa. Sim. Certo? Não só para o Porto de Areia, tá? Para as outras comunidades também, entendeu? Porque é uma segurança que as famílias têm da sua casa, tá? Que possa colocar suas crianças, entendeu? E falar, aquela casa é minha. E não dormir assustado, com sim, medo, entendeu? Como muitos acontece aí, tá? E a regularização, para mim, eu acho que é uma coisa muito maravilhosa. Há quanto tempo nessa luta, Dona Cleide, nessa caminhada aí? Nossa, já tem uma caminhada boa, né? Nós, né? Nós já tem uma caminhada muito boa e longa. Aproximadamente quantos anos? Só aqui no Porto de Areia nós já temos quase 18 anos. 18 anos? 18 anos.
Muito bem, caro ouvinte e caro telespectadores, estamos aqui com o Jornal do Povo, onde a gente conversa aqui com os representantes moradores da comunidade Porto de Areia, aqui localizado na cidade de Carapicuíba. Deixa eu conversar aqui com o doutor André Araújo, ele que está junto com o pessoal, com os representantes, está nessa luta também, e ele fala um pouco aqui com a gente a respeito, né, de toda essa regularização, como está o andamento, e também na sua opinião em relação a isso. Boa tarde, doutor André, seja bem-vindo ao nosso espaço, o Jornal do Povo. Quero aqui agradecer mais uma vez também pelo convite que foi estendido e também pelo convite aceito aqui no estúdio aqui da TV Estilo. Boa tarde, Maurício, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Estilo. É um prazer estar aqui porque cidadania é a nossa missão, é o nosso ofício tentar estender isso para o maior número de pessoas possível. A questão do Porto de Areia, ela começou com ação judicial por parte da Companhia Metropolitana de Habitação, a Coab, do município de São Paulo, onde se ingressou naquela época com ação de reintegração de posse por provocação, tá? Naquela época do prefeito Luiz Carlos Neves, provocou a Coab e a Coab entrou com essa ação. Sim. Sendo que essa ação, essa área, esse terreno, o objeto desse terreno é uma área muito grande, onde está incluída a questão da Vila Municipal, o Porto de Areia. Então são muitas famílias que estão envolvidas. Segundo a sentença que a doutora Juliana proferiu, cerca de 14 mil famílias. Então, é bem numerosa. Por quê? E se ingressou com essa ação e, desde 1978, a Coab, conforme eu disse, tem a detentora dessa área 10 anos aproximadamente de total abandono desta área. Por quê? Originalmente, a área do Porto de Areia foi utilizada para retirada, tá, de produtos derivados de minério ali. Tá? Então foi abandonado, causando um grande problema até ambiental, tá? De total. Depois houve o quê? A retificação do curso do rio Tietê, e é onde vários dejetos, até mesmo esgoto, uma área totalmente poluída, que é a lagoa, né? Ali que está no Porto de Areia. Então ali existe um problema de abandono total das autoridades públicas, seja do município de Carapicuíba ao longo desses anos, seja do estado de São Paulo, né? Porque nós temos a CETESB, que ela também ela foi omissa, e outras autoridades. Então, o que aconteceu? A Coab conseguiu uma liminar para a retirada dessas famílias. Tá? Ela não cumpriu essa liminar num tempo adequado, onde essa liminar foi cassada, revogada pela juíza da comarca de Carapicuíba. Posteriormente, nós tomamos conhecimento. Por quê? Porque a população, principalmente do Porto de Areia, estava à margem desse processo. Não tinha sido citado. E nós, há cerca de 3 anos atrás, tomamos conhecimento. Nós, através da comunidade lá, optamos pela organização da comunidade, por meio de uma associação, a União dos Moradores do Porto de Areia e adjacências, na qual a presidente a nossa companheira aqui, Cleide Faria dos Santos, que também falou, né, além da diretoria. Então nós entramos com a defesa, mencionando, né, em 2017, né, no segundo semestre, a questão da Lei Federal 13.465/2017, que trata sobre a temática urbanização e regularização fundiária, do total abandono da área, e nós tivemos uma sentença procedente aos moradores. Então, a Coab acabou sendo reconhecida nesse processo dessa sentença, o abandono da área pela Coab e a impossibilidade de integração de posse pela omissão durante todo esse tempo. A Coab, juntamente ali com auxílio, assistência, né, vou usar aqui o termo jurídico, da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, apelaram. Sim. Em segundo grau também
os embargadores julgaram improcedente o recurso da Coab, né? Hoje nós temos uma medida cautelar por parte da Prefeitura Municipal de Carapicuíba para implantação de um viaduto para uma empresa estadual ligando até Alphaville, também que irá afetar a parte dessas famílias. Mas o curioso, Maurício, durante todo esse tempo, foi a falta de transparência, de participação popular dos moradores. Nós que estamos sempre provocando. Por quê? A área ela se encontra totalmente abandonada de serviços públicos. Por exemplo, saneamento básico, não tem pavimentação, não tem os equipamentos sociais e comunitários, ali não tem um UBS, né? A UBS mais próxima está localizada no Parque Gabriel Chucre, né? Recentemente inaugurado cerca de 2 anos atrás, né? Então, nós temos essa situação de total abandono. Por quê? Porque tanto o governo do estado como a Prefeitura Municipal de Carapicuíba queria ali na área instituir um grande projeto econômico para instituir ali na lagoa, ali, inclusive a lagoa, você que foi lá no dia de hoje, Maurício, você percebeu vários caminhões, né, ali trabalhando numa obra milionária, né, que pretende extinguir essa lagoa. Né, pretende extinguir essa lagoa. E a água tá o quê? Tá chegando nos moradores. A água tá chegando. Por quê? A grande preocupação quando você faz esses grandes projetos seria o quê? Com quem está morando, com a população. Infelizmente, nós não percebemos isso. A grande preocupação muitas das vezes é com as obras, com os projetos, com as licitações, mas se esquece basicamente de quem? Do cidadão que mora ali, ou deveria ser tratado como cidadão, conforme a nossa Carta Magna de 1988, a Constituição Federal. Então, é essa situação. Hoje, a Coab está tentando um recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que seria uma terceira instância, um recurso especial, né? Nós já entramos com as contrarrazões, alegando, né, a impossibilidade de receber esse recurso, né? Então, é esta situação que nós temos atualmente, né? Onde existe esse agravo, né, para esse recurso, para os ministros do STJ, para que ele possa ser recebido. Por quê? Os embargadores também, quando eles interpuseram esse recurso especial, julgaram pela inadmissão. Então, a situação que nós temos é essa, e diante dessa situação, houve o quê? Entendimento com outras lideranças, que a questão da regularização fundiária e a urbanização ela tem que ser tratada como um todo. Isso. Não só com a CLEIDE e a diretoria da União dos Moradores do Porto de Areia, mas também com outras lideranças em Carapicuíba, que passam pelo mesmo problema. Por quê? São diversas áreas, com integração de posse pela Coab, são diversas áreas aonde, quando não tem integração de posse, a prefeitura ela entra com ação demolitória, exigindo a demolição dos imóveis por falta de autorização. Todavia, não é dada oportunidade para quê? Para a regularização dessas áreas, a urbanização, com a entrada de saneamento básico, obras para a melhoria do viário, né? A questão da ambiental também, há um desleixo por parte das autoridades municipais a respeito disso também. Então, o que há atualmente é um processo de higienização, tá, de várias áreas. Lá na Rua das Alterosas já aconteceu, na Rua Brasília também, só que lá por ação demolitória. No Jacarandá também, a prefeitura querendo tirar os moradores. Aqui está, depois irá participar do segundo bloco, a Eliana, essa grande liderança comunitária, onde nós estivemos lá. Então nós estamos realizando reuniões em cada um desses núcleos consolidados, né, urbanos. Para quê? Para discutir a questão jurídica, a questão da cidadania. Por quê? Vou dar um exemplo. O juiz, na ação da Estrada do Jacarandá, determinou que fosse colocado uma faixa para as famílias se defenderem. O que fez a municipalidade? Colocou lá artigo 554
Parágrafo 2º colocou o quê? Simplesmente a numeração do Código de Processo Civil, sem explicar o que significa aquela faixa. Por quê? Porque a maioria das pessoas são leigas, não conhecem, levando ao quê? Ao desconhecimento. Eu fui lá com a Eliane, muita gente pensando que aquelas faixas da cor azul fosse até algum tipo de melhoria. Eu acho que até para ajudar, o Marcos deve estar fazendo isso para ajudar. A secretária de Projetos Especiais e Habitação, Fabiana, está fazendo isso para ajudar. Então, sem a devida publicidade com linguagem acessível. Então, né? Doutor, o povo, a comunidade não foi assistida primeiramente, também não foi informada do que seria, o que ia acontecer. Por exemplo, Maurício, eu vou dar um exemplo na Rua das Alterosas. Existe uma tentativa de um grande concerto aí entre a Coab e o prefeito Marcos Neves, tá? Para que a Coab venha doar, né? Um encontro de contas aí do que a Coab deve IPTU e também doar para a Prefeitura Municipal de Carapicuíba para fazer. Nós tivemos audiência pública na última sexta-feira, no dia 22 de novembro, né, às 14h30, onde teve a presença do presidente da Coab, o senhor Alex Peixe, né? E lá indagado, inquirido a respeito disso na minha fala, né, que foi uma audiência pública de orçamento, e eu inquiri o presidente da Coab a respeito dessa temática, né? Então, qual foi a resposta? Nós vamos passar para a Municipalidade de Carapicuíba, desde que ela aproveite para a questão da moradia. Mas a moradia é muito genérico. Nós temos que tratar de moradia, de interesse social para as faixas, que na sua grande maioria as pessoas que estão lá, elas são equivalentes à faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. A maioria ali ganha menos de R$ 1.600, R$ 1.800. Então, o que acontece? Não adianta você dizer que é para moradia para famílias que ganham 4, 5, 6, 7 salários mínimos. O que é interessante não é só o prefeito assistir de braços cruzados a questão das ações de integração de posse, dizendo que não tem nada com isso, que a Coab está promovendo, sendo que nos bastidores é a tentativa de um grande conserto. Mas é dizer como que vai fazer para atender essas famílias, tá? Ele deveria estar lutando, segundo essa legislação federal, para tentar regularizar e urbanizar essas áreas, não para jogar as famílias na rua sem qualquer plano de atendimento dessas famílias. Então, na verdade, nós entendemos que isso é um atentado contra a cidadania. Por quê? Não basta só você dizer que vai fazer moradia, que você tem interesse. Nós temos aí uma secretaria. Qual o grande projeto? Eu pergunto para o prefeito Marcos Neves se durante a administração dele, quantos blocos, quantos tijolos ele colocou para fazer moradia. Porque a grande discussão é retirada de famílias. Numa época de desemprego, de arroz, com essa política econômica de arroz do governo federal. No município, que é um município que não tem um projeto de desenvolvimento econômico, social, aonde possa o quê? Incentivar a questão do emprego, a questão do empreendedorismo, não é verdade? Nós temos uma taxa de desemprego ali no Porto de Areia de cerca de 80%. Cerca de 80%. Qual seria o dever do gestor público? Incentivar o cooperativismo, incentivar o empreendedorismo, com cursos, né, para manicures, cabeleireiros, né? Mas divulgar isso na área. Não adianta pegar e simplesmente fazer no local isolado. Nós temos que ir nas comunidades. Por quê? Tem muita gente que tem dificuldade até deslocamento. Tem muita gente que não tem condições, quem está desempregado não tem condições de arcar, por exemplo, o transporte coletivo, né? Então, nós temos que pensar também nessa questão aí e ampliar essa discussão. Por quê? A questão da urbanização, da regularização fundiária é da dignidade, é reconhecer o comércio local, os microempreendedores, né, que terão seus ofícios, seus comércios, pequenos comércios legalizados, que darão o quê? Obras de zeladoria nas vias públicas, né, e acesso, maior acesso, por exemplo, a creches, né,
em todos os serviços, porque a diferença, Maurício, e eu quero que o telespectador, o ouvinte, tome conhecimento de uma área livre ou de uma favela, né? Porque infelizmente as pessoas maqueiam o nome, trocam o nome, favela por área livre, mas o problema continua. Então o que nós queremos é o seguinte, que isso transforme o quê? No bairro legal. A diferença do Porto de Areia para qualquer bairro, ou de Carapicuíba, ou de Barueri, ou da região oeste, são os serviços prestados, né? Essa que é a diferença. Então nós queremos que esses serviços sejam prestados também, a população do Porto de Areia e as demais áreas livres de Carapicuíba também tenham acesso a esses serviços, né? Não fazer simplesmente para uma minoria, mas tentar ampliar respeitando os princípios da gestão pública, da ampla publicidade, da participação popular, né? Muitas das vezes nós somos convidados para reuniões na Câmara Municipal de Carapicuíba com um acesso restrito. Verdade. Né? Muitas das vezes foi feito lá, né, com Maria, uma lista para votação de maneira praticamente secreta, né? 10 horas da manhã, impossibilitando que o povo trabalhador de Carapicuíba tenha acesso a discutir esses assuntos. Então, o que nós chamamos a atenção no dia de hoje aqui não é só próximo de Carapicuíba, porque esse assunto ele é interessante, tanto é que a nível de uma lei federal, a primeira lei para a regulação fundiária e urbanização foi a Lei 11.977 de 2009, na época do governo ainda do presidente Lula. E agora, no governo do presidente Michel Temer, ampliou-se essa discussão. Por quê? Porque esse é o assunto do momento, diante da retirada de recursos do Minha Casa Minha Vida, é tentar urbanizar e regularizar. Eu tenho dados aí, Maurício, eu também sou conselheiro municipal de habitação em São Paulo, que a média de custo, né, é de R$1.000 por família para você regularizar. R$1.000. É muito pouco. É muito pouco no principal estado da federação, né? Onde esse ano nós tivemos o quê? Retirada do orçamento da habitação de mais de 50%. Né? Nós temos uma lei aprovada no estado de São Paulo, Maurício, e telespectadores e ouvintes, para destinação de 1% do que é arrecadado de ICMS no estado de São Paulo inteirinho para habitação. Mas, infelizmente, nós somos pegos de surpresa com a retirada de 56% do orçamento da habitação. Ou seja, para também o governador Dória, a habitação, Cleide, não é prioridade, ou não faz parte. Por quê? Você vai procurar emprego no currículo, você necessita colocar um endereço. Você vai receber uma carta como se você mora num bairro, né, que ainda não é legalizado. Realmente, doutor André. Tá entendendo? Quantos cartões de créditos em várias áreas não podem ser recebidos? Cartões de débitos, correspondências. Quantas pessoas? Tem até a missionária Benedita lá no Porto de Areia mesmo, a dificuldade, porque você tem que ir num posto de saúde, em qualquer lugar você tem que ir, você não pode receber correspondência, Maurício. Sim. Isso é um princípio de cidadania básica, né? O prefeito Marcos Neves, a secretária de Projetos Especiais, Fabiana, que deveriam estar atentos a essa questão da cidadania básica, né? Num grande projeto, colocar para discussão da Câmara Municipal, mas que garanta o seguinte, em cada área livre que seja regularizada, um conselho gestor dessas áreas, com a participação popular. Não é de cima para baixo, não é de forma discricionária, não digo nem discricionária, que é pior, de forma até autoritária, porque se você não permite a participação, igual teve uma reunião lá, né, na Vila Municipal essa semana, né? Parece que o nosso agito de diversas áreas está incomodando, né? Só que não é isso de cima para baixo, de qualquer jeito, vapt-vupt, em véspera de calendário eleitoral que você vai fazer isso. Você tem que fazer uma política pública, independente de ano eleitoral, independente de qualquer questão, que isso esteja na agenda para que nós possamos discutir. Urbanização afeta a moradia, afeta o emprego, mobilidade, o lazer, afeta a saúde, educação. Por quê? Desses bairros,
né, dificulta a instalação, por exemplo, de uma escola para que as crianças possam ter acesso mais perto da sua casa. Ah, não vou fazer uma escola por quê? A área é irregular. Mas engraçado, a pergunta que eu te trago um dado aqui, Maurício. Não houve essa mesma preocupação com vários empresários que estão em áreas da Coab, áreas irregulares. Não houve essa mesma preocupação com a questão da edificação, a regularidade das edificações, em áreas exploradas economicamente por empresários. Agora, né, em outras áreas, quando está o pequeno, aquele que não tem onde morar, aí aplica-se a lei de forma severa, o positivismo de maneira severa. Agora, quando nós estamos tratando de empresários, de grandes empreendimentos, que muitas das vezes estão em áreas irregulares, seu devido alvará da edificação, essa preocupação inexiste, né? Então nós queremos que o tratamento seja por igual, né? Que essas áreas, se realmente for confirmado esse repasse para o município de Carapicuíba, seja destinado para a população mais carente de interesse social. Muito bem, Jornal do Povo aqui com o pessoal aqui representante da comunidade Porto de Areia. Conversei aqui com a Cleide Farias, conversando aqui com o Dr. André Araújo, advogado que está nessa caminhada, nessa trajetória. Doutor André, a gente vê então que na cidade de Carapicuíba existe uma secretaria, né, da habitação, mas só pelo nome, não está agindo conforme o que é o objetivo da secretaria. Exatamente, o que nós percebemos, né, quando começou essa ação, essa movimentação no Porto de Areia, veio até o governador do estado de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin, né, na época ainda do prefeito Sérgio Ribeiro, e aonde foi feito um cadastro. E a primeira informação que nós recebemos, a doutora Fabiana, secretária municipal de Projetos Especiais e Habitação, foi o seguinte: a dificuldade de acesso a esse cadastro. Foi isso, né, mesmo, foi, doutor. Que o cadastro tinha sido perdido. É isso, Cleide? Foi isso mesmo que aconteceu. Né? Então, no município de 400 mil habitantes, nós ficamos surpreendidos com isso, né? Nós ficamos surpreendidos também que nunca foi feito uma reunião no local, no território. Nós defendemos que a municipalidade vá até o território, tá? Mas com publicização dessas reuniões. Não é chegar lá de véspera, né? De véspera, e eu vou fazer a reunião. Não. Nós temos que ter uma pauta, nós temos que ter uma publicidade disso. Outra, a questão também de uma lei municipal de regularização fundiária discutida com a população. Um conselho municipal de habitação com representantes eleitos pelas associações comunitárias, pelos movimentos, com participação da sociedade civil e também membros indicados pelo prefeito, né, do poder público. Então, nós defendemos isso. Nós defendemos que seja feito uma discussão de um plano municipal de habitação em Carapicuíba. Por quê? É lamentável, isso foi até reportagem de Conexão Repórter e vários veículos de comunicação, da total, infelizmente, omissão, principalmente no caso da Rua Alterosa. O prefeito não disse, não, é da Coab. Prefeito, vereadores, o que nós queremos saber não é quem fez, mas como que vai ficar a situação da população. Quem fez, né, é um dado importante. Mas nós queremos saber, qual a destinação, qual o tipo de atendimento habitacional. Qual atendimento habitacional, auxílio aluguel, né, de forma provisória, até o atendimento definitivo, né? A questão da urbanização, da regularização fundiária, não apenas dar um título, dar um pedaço de papel, mas a questão das obras de urbanização, das melhorias no campo ambiental, no campo urbanístico, propiciando também a reforma de algumas moradias também. Nós temos que instituir aqui, nesse plano municipal de habitação, tá,
um projeto de acesso a crédito barato para as famílias, né, que têm as suas residências, que precisam de uma pequena reforma. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tá, mas você bateu na porta do governo do estado? Você foi até o secretário nacional de habitação, Dr. Celso Matsura? Não fui. Então, ao que há muito, eu não posso fazer e também não procuro os meios também para quem tem condições de fazer. Então, é esta situação, Maurício, tá? O último grande projeto que teve aqui em Carapicuíba foi o quê? Foi a construção lá na Vila Helena, né? Foi isso mesmo. Minha Casa Minha Vida, onde o município entregou, né, a demanda. Mas, e daí para frente? Quantas pessoas ficaram desempregadas, né? Eu tenho certeza absoluta, Maurício, que em Carapicuíba, como é um município dormitório, passa mais de 14% a taxa de desemprego, que é uma taxa nacional. Isso é verdade. Né? Então, a questão, Maurício, é esta, tá? Eu queria, numa prestação de contas, que a secretária de Projetos Especiais e Habitação do município de Carapicuíba colocasse claramente qual o projeto de urbanização e regularização fundiária para a área do Porto de Areia, tá? A questão também que nós estamos provocando nos diversos órgãos, a questão da instalação de água no século XXI, no país com as maiores reservas de água doce do mundo, né? Nós não temos acesso ali no Porto de Areia à água. Não temos acesso ao esgoto. É isso mesmo. Nós estamos do lado quase, você viu lá, dá para ver Alphaville, né? Um dos grandes centros de desenvolvimento do Brasil, não só da Grande São Paulo, mas do Brasil. Nós estamos do lado da riqueza e de uma miséria tremenda. Eu chamo a atenção antes de você criticar, você que está participando pelo Facebook, pela internet, faça uma visita no Porto de Areia. Conheça o Porto de Areia, entendendo? Você vai ficar lá abismado. Às vezes nós estamos vendo fotos da África, do Haiti, países miseráveis, né? E nós, num país que já chegou a ser a sexta economia do mundo, né? Com certeza está entre as 10 maiores, uma situação de pobreza extrema. Você lá viu, Maurício? Você viu o esgoto a céu aberto, entendendo? Aquela lagoa altamente poluída, né? E os caminhões trabalhando nessa obra para tentar expulsar, né? A Cleide falou aqui que lá tinha um lixão. Verdade, lá tinha um lixão, tá? Nós, através de mobilização, conseguimos que esse lixão fosse fechado. Por quê? Várias crianças doentes, aquela questão do líquido, porque o lixo ele provoca um líquido, churume. Que esse produto também, nós temos a questão também, o gás que pode ser provocado, o gás metano, até levar ao incêndio. Então, do lado de uma estação da CPTM... Vivia queimando o tempo todinho, que eu cheguei na época dele aqui. Uma situação, viu, Conselheiro Municipal da Habitação, totalmente insalubre. Totalmente insalubre, tá? Mas não é falar que a situação é insalubre, como a prefeitura, nesse processo que eu falei para vocês aqui, da qual é promovido com os moradores da Vila Municipal do Porto de Areia, falar que era de risco. Não. A área de risco, você tem que ter por laudo específico, e nós também podemos fazer obras para corrigir essa situação de risco. Muros de arrimo, né? Não basta dizer que era de risco para retirar as famílias. Não basta dizer que não tem o alvará de edificação se você muitas das vezes não permite a urbanização e regularização do bairro. Será que todos os moradias de Carapicuíba têm o laudo, tem a licença para edificação? Será que tem? Ou será porque que o pequenino é mais fácil eu bater, esmagar o pequenino? Então, eu deixo essa pergunta aqui para os nossos internautas, os nossos amigos do Facebook, das redes sociais, cobrarem o seu vereador. Cobrarem o prefeito Marcos Neves. Não é verdade? Ele não teve explicação no Conexão Repórter. Ele não teve explicação, né, convincente. Né? Não é só explicação. É você justificar.
Lá realmente é a Coab que vai tirar, nas ações militares tem que tirar. Tá, vai retirar e jogar na rua? Mas eu tenho solução. Ele tinha que ter solução. Exatamente, não basta só apontar ser engenheiro de obra feita. Sim. Nós temos que combater o engenheiro de obra feita e propor soluções, né? Então, o prefeito de Carapicuíba, o senhor Marcos Neves, tem que encontrar soluções. Se ele já uma ação ocorrendo de 1988 foi provocada pelo seu pai. Engraçado, você vê que coincidência, Marcos. Quem provocou essa ação foi o pai do atual prefeito. Isso Eu tenho mesmo. vários ofícios no processo, que é atual secretário de governo, né? Então você vê, o Luiz Carlos saiu, mas tá no governo de novo. Né? Porque o pessoal da iniciativa privada é assim. Queremos tudo pela iniciativa privada, mas não sai de cargos públicos. Coincidência, né? Tudo, vamos privatizar tudo, esse é o discurso do atual no momento, mas o pessoal não quer largar a boquinha. Né? Não quer deixar de ser vereador, né? Porque todo esse pessoal que eu estou falando, Marcos Neves já foi vereador várias vezes, né? Foi deputado estadual por diversos partidos, né? Nesse pula-pula, atual prefeito, né? Todo mundo é a favor da iniciativa privada, mas ninguém vive fora dos cargos públicos. É isso que é mais engraçado, né? Então, mas tem que trabalhar, tem que mostrar pelo social. Não adianta Realmente. simplesmente ficar de forma omissa, sem ter um projeto de atendimento. Tá? Retirou. O problema principal, Marcos Neves, secretária Fabiana, é atender as famílias. O senhor estava no dia da reintegração de posse? Não. Acompanhou depois, quando ela estava dormindo na rua? Não. É isso mesmo. Acompanhou pela televisão. E a gente acompanha ao vivo. Quantas vezes, secretário Marcos Neves, o senhor foi até a Coab intervir por essas famílias? Com a participação dos moradores. Não é ir sozinho. Depois aí dá a versão que quer. Né? Quantas vezes o senhor procurou o secretário estadual da habitação, né, para tratar do tema? Eu não tenho dinheiro. Agora a desculpa é essa. Eu não tenho dinheiro. Mas se o senhor for atrás de quem pode ajudar, dos deputados para para emendas parlamentares, aí no caso, para habitação, para atendimento, quanto o senhor conseguiu de emenda? Porque eu vi aqui, viu, o Maurício, para inaugurar aqui um UBS dentro de um parque estadual. Eu vi tanto deputado que não sai na fotografia. Foi mesmo, André. Eu vi também. Entendeu? Quando lá no parque Gabriel Chucre, um parque estadual, eu vi tanto deputado passar na fotografia, né? Federal, né? Estadual. Eu vi deputado, um deputado federal da Zona Sul de São Paulo, né? Aqui em Carapicuíba, para inaugurar um UBS municipal no espaço estadual. Né? Uma coisa mínima. Né? Houve uma movimentação tão grande, palanque. Né? O palanque estava tão cheio que eu estava até com medo. Será que tinha segurança para todo mundo estar lá no palanque? Lá veio o senhor lá, né? Né? Nós ficamos assistindo lá do lado de fora, o povo no sol, e aí todo mundo discursando. Né? Por volta de mais ou menos meio-dia, 1h, né? Foi isso mesmo. Mas será que esse povo que veio aqui, esses deputados estaduais, né? Até parlamentares a nível federal, tem uns até que não se elegeram, né? Graças a Deus. Mas será que eles estão preocupados com a habitação em Carapicuíba, Marcos Neves? Você tem que pegar e agora bater na porta deles. Não só para inaugurar um OBS, tá? No Parque Estadual Gabriel Chucre. Mas também o senhor procurar. Eu vi uma placa lá no Parque dos Paturis, do governo do estado. Né? Pro terminal do quilômetro 21 da CPTM, do governo do estado. E para habitação, Marcos Neves? O que você conseguiu do governo do estado, né? Mesmo o senhor apoiou, parece, na outra eleição, o Márcio França, né? Foi isso. Márcio França. Cadê Quantas o vezes que o homem? senhor foi lá no Paulo César Mateus, que era o secretário estadual da habitação, pedir um projeto, tá? Eu posso falar isso, Marcos Neves, que na época do secretário estadual, Paulo César Mateus, tá? Nós fomos bater na porta
da possibilidade de atendimento aí, de tentar um conserto. Conserto que eu falo é tentar um entendimento, uma compreensão aí dessas áreas da Coab, passar para a CDHU. Para a CDHU até fazer, já que o município de Carapicuíba tem dificuldades e nós compreendemos isso, mas não pode ter o quê? Falta de vontade política. É questão de sentar na mesa e tentar encontrar uma solução de atendimento até pela CDHU, Secretaria do Estado, dessa população que está vivendo de maneira insalubre em várias dessas áreas. Nós darmos o quê? Cidadania, né? Insalubre que eu estou falando, principalmente no Porto de Areia, é por quê? Porque não é permitido acesso à água. Ah, mas a água é da Sabesp. Vamos perguntar, alguém aqui vai falar isso. A água é da Sabesp. Não. A Sabesp faz exploração mediante contrato com o município de Carapicuíba. O outorgante é o município de Carapicuíba. Em São Paulo, por exemplo, eu vou informar aqui para os ouvintes, nós temos um fundo chamado FMSAI. Aonde, Maurício e ouvintes, 7,5% dos recursos são destinados para esses recursos, tá? Para regularização fundiária, urbanização e obra de saneamento básico. Tá? Como está sendo fiscalizado esse contrato com a Sabesp? Né? Nós tivemos lá com o presidente da Sabesp, fomos muito bem recebidos pelo presidente da Sabesp, o senhor Benedito Braga, tá? Aonde que ele anunciou um programa da Sabesp, ele que é um especialista em hidráulica, um personagem nomeada no assunto hídrico, entendeu? Foi até secretário estadual de Estado, tá? Que a Sabesp ela está com recursos para ampliar as suas atividades. Outra questão, Maurício, outra questão. Nós estamos próximos, uma das principais, tá? Nós temos aqui uma grande estação de tratamento de esgoto em Barueri. Eu falo isso com experiência profissional, principalmente na questão da área de manancial, na zona sul de São Paulo. Boa parte do esgoto que chega lá na estação de tratamento de Barueri, aqui do lado, viu? Né? Você que está me ouvindo agora pela internet, vem da zona sul. Vem da zona sul. Lá só que você tem que fazer estações elevatórias para poder levar esse esgoto. Por quê? Porque a água chega por pressão, o esgoto por gravidade. Então você tem que fazer, né, uma estação elevatória para colocar no nível para o esgoto ser levado até a estação de tratamento. No Porto de Areia, nós não temos esgoto. Em várias áreas livres, não temos esgoto. Qual que é o índice de saneamento básico do município de Carapicuíba? Sendo que nós sabemos, cada R$1 aplicado em saneamento básico é 7 economizados em saúde. Você diminui a mortalidade infantil e várias outras doenças que poderiam ser enfrentadas pela questão do saneamento básico, o acesso à água limpa, tá? Então a questão da regularização, da urbanização, ela vai muito além disso, né? Ela coloca também a questão da saúde como uma das vitrines, né? Muito bem, Jornal do Povo aqui trazendo um verdadeiro descaso à comunidade Porto de Areia, onde o doutor André Araújo está acompanhando aqui nessa caminhada, nessa trajetória, juntamente também com a Cleide Farias. Eu converso agora aqui com a Dona Maria do Carmo, antes da gente fazer um pequeno break. Dona Maria do Carmo, a senhora é conselheira aqui do municipal também, né? De saúde. Eu sou conselheira municipal, Isso. Mas antes de eu ser conselheira municipal... Já estava na caminhada. Eu estava na caminhada pensando que a Vila Municipal ia ser regularizada. Sim. Mais ou menos. Como podemos conversar então, Dona Maria do Carmo, essa situação? Que situação é essa, né? Eu sempre fiz trabalho voluntário. Sim. E eu fui fazer um trabalho voluntário em uma ONG. Eu não me pergunte o nome de quem estava lá, que eu não perguntei no dia. Eu fiquei de curiosa, chegou acho que 6, 7 pessoas de Carapicuíba, onde tinha representante do município, Coab de São Paulo, ONGs, igreja, tinha várias pessoas. E lá veio à tona a fala do plano diretor da cidade de Carapicuíba. E eu comecei a cismar, porque eles falaram em todos os bairros, mas eles não colocaram a Vila Municipal, eles não colocaram nenhuma área livre. Sim.
Aí, esse meu amigo, quando terminou tudo, eu falei, vem cá, por que que vocês não falaram da Vila Municipal? Aí ele falou, não entra no plano diretor. Não entra? Sim. Aí eu falei, como assim? Nós pagamos impostos na Vila Municipal já faz muitos anos, e como a gente não vai entrar não entra no plano diretor, eu digo, se prepara, porque se ela não entrava, agora ela vai entrar. Aí, mais que depressa, ele conversou no meio da política, fizeram uma reunião na Praça das Orquídeas, se eu não me engano foi em 2008, aí... Em seguida, já veio mais uma outra reunião, nós fizemos, não tinha espaço, porque na verdade não era associação, porque eu trabalhava com um grupo lá na vila que tinha esse interesse, e eu pedi o Salão da Comunidade São Benedito. Aí foi frequentemente essas reuniões começaram a acontecer. Primeiro, o pessoal estava insatisfeito com a questão de trânsito, era até o povo mesmo da igreja, na época, que tinha uma calçada larga e o povo botava muito carro. Então a gente chamou a Secretaria de Trânsito, Secretaria de Obra. Tinha naquele terreno que tem uma creche lá abandonada, tinha um transbordo que eles colocavam lá, começou a chover e enchia as casas da Vila Municipal de lama, não era de água. A lama descia de cima lá, desceu lá na ponta da Viela 1, na Rua Hortência, entrou em casas, e na Rua Paraná entrou em várias casas, que a Rua Paraná é a rua que eu moro. Mas tinha várias coisas na Vila Municipal que a gente precisava da prefeitura. Vários postes no meio da rua, tinha na calçada da igreja, tinha na minha rua, tinha na Rua Machado, e tinha mais um outro que eu não me lembro aonde. Agora, sinceramente, eu não me lembro onde era. Aí o povo pedia lombada também, e foi aí que veio teve um dia uma reunião com a Secretaria de Obra, eu tenho datas aqui. Secretaria de Obra, depois veio com o Meio Ambiente, depois veio a de Trânsito. Aí, em seguida dessas reuniões de trânsito, aí a Maria do Carmo foi convidada para participar da OP. Eu estava cutucando, né? Aí eu fui participar da OP, aonde eles tinham feito esse cronograma por região 1 até a 8, e a Vila Municipal apareceu aqui, 20 de julho, às 19 horas, Vila Municipal, Comunidade São Benedito, na Rua Hortência. Uma reunião. Olha, a prefeitura nesse dia foi muito bem, ela divulgou bem, encheu a casa, eu acho que tinha umas 600 pessoas. E vieram vários pedidos. Esses pedidos foi com relação aos postes, sendo que a gente já tinha chamado a secretaria. Então, o pessoal já estava de olho. Aí foi vários pedidos que foram feitos. O pedido número 1, que foi pedido nesse dia lá, que venceu, a creche, 522 pedidos. Aí, em seguida, veio o BS. Aí veio a questão, essa que eu estou falando, os postes no meio da rua, lombada, tudo isso eu, na verdade, ajudei a cortar os papelzinhos, eles fizeram, a gente distribuiu a população, na mão da população, eles votaram o que eles quiseram, botaram em caixas separadas. Então, foi muito bom para nós. Eu fiquei toda animada. Tá? Porque de uma certa forma começou a funcionar as coisas para a vila. Aí nesse mesmo dia a gente já tinha essa baixa assinada aqui para a creche da Vila Municipal. Mas não, imagina, se veio mais de 500 pedidos, por que nós ia apresentar o baixo assinado? Numa reunião daquela? Não, em seguida já começaram a construir a creche da Vila Municipal. Aí passou um tempo, quando foi em 2012, chegou um grupo da prefeitura na minha casa. Eu só abri a porta, porque tinha uma amiga minha, Sim. que era assistente social, e já tinha feito um trabalho na Vila Municipal comigo. Olha, Maurício, eu não queria fazer mais isso, porque eu já estava vendo descaso, né, das coisas. Aí veio a questão da regularização fundiária, que foi na época do prefeito Sérgio Ribeiro. Aí eles fizeram todo um apanhado. O Sérgio falou que ia sair até o final da gestão dele e não saiu. Ficou engavetado. E na época dessa regularização fundiária, que já foi em uma outra reunião após essa da creche, acho que na São Benedito tinha umas 800 pessoas. O povo acreditou.
O projeto foi engavetado? Foi engavetado depois. Na gestão atual, então, não deu Não, continuidade? agora no ano passado eles apareceram lá com o Sim. cartão reforma. Era acho que cerca de 400 cartões de reforma. O povo não compareceu. Ana Maria do Carmo, como é que a senhora vê a situação? Tivemos um episódio, um cenário aí sobre a Coab, que foi repercussão, aí mídias maiores também. E com isso eu acho que o pessoal ainda não aprenderam, né, o que deve ser feito para outras comunidades também. Sim, agora nessa semana, eles deram andamento na regularização fundiária. Foram fazer uma reunião na Vila Municipal, e aonde essa vila agora vai ser dividida em blocos, e cada semana, no mês de dezembro, eles vão dar início a essa regularização fundiária de novo, mas fazendo novos cadastros. Eu espero que agora venha a acontecer, de fato, a regularização fundiária. Agora, quanto ao cenário Carapicuíba, isso nos preocupa muito, porque a Crede caminha junto comigo. Ela sabe que, por conta de mal entendidos com relação à regularização fundiária, porque existe uma mentalidade em Carapicuíba. Não sei se os outros observam isso, mas eu observo. Que você mora na área ali, você está apoiando invasão de terra. Em 1976, a Vila Municipal foi iniciada. A Vila Municipal, lá era o matadouro da Prefeitura de São Paulo. Aí depois, segundo a dona Lourdes, que foi uma liderança de lá, em 76 o Paulo Maluf transferiu de São Paulo vários moradores para a área livre da Vila Municipal. Em seguida, o pessoal veio à construção, né, da Coab, e nesse período da construção da Coab, é lógico que o pessoal que não tinha condição foi se alojando ali, construindo suas casas. Quando eu cheguei na Vila Municipal em 90, você andava na rua, você tinha que segurar no barraco. Lá não tinha asfalto, lá não tinha nada, era cuidado pelos moradores. Lá a água era encanada, os moradores que cuidavam junto à associação antiga. E quando um tempo depois veio a luz, um tempo depois veio o registro de água, que a gente pegava água tudo numa esquina. Não era nas casas, era a Via do Nordeste, todo mundo com a lata na cabeça, carregando água na cabeça para botar dentro de casa. Aí, em seguida, depois de 90, a Sabesp colocou o registro de água. Na época, Poeirinha, ele fez esse cadastro, lá também, que eles sempre estão renovando. Esse cadastro é antigo, é conversa antiga, tá? Eu vou dar o seu documento. E veio o imposto. O imposto da minha casa é mais caro do que um prédio de 11 lojas em Barueri. Nossa. Só para você fazer ideia, o quanto é caro o imposto na Vila Municipal. E o asfalto também foi os moradores que pagaram. E lá a Vila Municipal é um lugar muito limpo. Graças a Deus, os moradores cuidam bem de lá. É um lugar limpo. O doutor André vai lá um dia, você vai ver lá, você não vê um papel de bala na rua. Não, na Rua Paraná não entra nem caminhão. Lá só é a caçamba na ponta da rua. Na ponta da rua, Sebastião Pereira Machado tem outra caçamba. Então, até o caminhão de lixo não trafega direito dentro da Vila Municipal. E agora, com relação ao que aconteceu na Alterosa, eu vou voltar, porque eu conversei com a Crede, nós estávamos num grupo e veio um debate muito forte para nós, e eu trabalhava com um grupo de mães lá de dentro. E eu fazia visita lá dentro, então eu acompanhava. Então, quando chegou o momento da reintegração de posse, lá dentro teve muito pânico. Não foi ninguém que falou, foi nós que vimos mesmo, tá? Teve muito pânico. E outra coisa mais que eu não consegui entender, eu quero entender até agora, é o grau de humanização que existe em Carapicuíba. Eu falava para as pessoas, ela virava na maior frieza. Mas eles estão na área livre. Eles vão somar mais os 20, 25 mil de moradores de rua que tem até mesmo no município de São Paulo.
Porque eu já teve amigos meus que fazem reportagem em São Paulo, mandou no Facebook dele, que eu acho que eu passei para você, um morador que era de Carapicuíba, de um outro lugar também que foi reintegrado. Encontrando na rua também pessoas do final do ano atrasado para o início do ano passado. Teve também uma área dizendo eles que era uma área de risco, que eu também encontrei uma mãe nessa situação de rua. Então é muito, muito triste. E o que eu gostaria muito agora vai ser os vereadores que eu vou falar. Para todos os vereadores, começando do vereador Ronaldo de Souza, tá? Vereador Ronaldo de Souza. Começando dele. Todos os vereadores de Carapicuíba, tá? Que acompanhem de perto, não apareça nas áreas livres, só na política, tá? Porque na área livre tem muita gente boa. Lá tem doutor, lá tem psicóloga, lá tem engenheiro. Lá não tem ninguém, não tem marginal. Como eu vi uma fala na Câmara Municipal que eu não gostei, que eu acabei entrando no meio. Não vamos classificar pessoas pobres de marginais. Outra coisa, saibam, e também o prefeito Marcos Neves e aquele, como é o homem da Globo lá, que eu esqueci o nome agora, acho que é o Tramontina, né? Que fez uma reportagem na rua Avenida Eduardo Cunha de Abreu, que os moradores de rua eram da Vila Municipal. Não são da Vila Municipal. Morador de rua é porque não existe política pública adequada para ele na cidade, e ele vai se alojar onde tem água, ele vai se alojar onde é mais fácil. Aí numa cidade que não tem segurança, que não tem nada nas ruas para defender o patrimônio público, é lógico que a pessoa vê uma calçada sobrando, eles vão ficar ali. Mas eu não gostei da reportagem, porque atribuía à Vila Municipal, os moradores de rua da Vila Municipal. Eu tenho o maior respeito pelo monte de morador de rua, porque eu passo pelo morador de rua, eu dou um bom dia para ele. Porque ninguém nasce com casa, é os outros que constroem para você. Se com o passar do tempo você não teve no seu bairro uma creche, para você ter uma educação adequada, você não teve uma escola boa, no meio da sua juventude, quando você está adolescente, cadê o curso de profissionalizante que nós temos para nosso jovem Carapicuíba? Que isso faz uma falta muito grande, tá? Tem pais que conseguem correr atrás. Mas os pais são responsáveis pelos seus filhos. São. Mas o poder público também tem a sua responsabilidade quanto município. Porque eu vim de uma cidade que, na minha época, na época da tilografia, o jovem fazia curso da tilografia, o jovem fazia curso de marcenaria, os jovens faziam vários outros cursos de costura, que era para eles ingressar no mercado de trabalho. E até hoje eu vejo numa escola, lá no Nordeste, que o jovem que vem de lá tudo fica empregado, porque tem um curso de gastronomia. Então, é isso. Eu resumo tudo em Carapicuíba por uma falta de assistência, de humanização para com as pessoas mais pobres. Nós precisamos mudar, primeiro mudar cada um em si mesmo. Eu vejo com esse olhar. É um desafio que nós temos aqui em São Paulo, é construir casa. Verdade. Construir as nossas casas, nossas moradias. Porque quando você ganha pouco, você não consegue ser, como é que fala? Uma casa própria legal. É isso. Muito bem, Jornal do Povo aqui, conversando aqui com o movimento, né, de moradias para Carapicuíba, comunidade Porto de Areia. Conversei aqui por último com a dona Maria do Carmo e fez essa análise, né, da cidade de Carapicuíba. Em todas as falas a gente pode perceber que realmente é um descaso, não só como foi na semana passada que a gente conversou aqui com a vereadora Néia Costa. Ela falou um pouco também sobre o descaso que está acontecendo na cidade de Carapicuíba em relação à saúde, e aqui a gente vê também que não está diferente em relação à moradia, né? Principalmente aqui na comunidade Porto de Areia. A gente vai fazer um pequeno intervalo daqui a pouquinho no segundo bloco. A gente vai conversar com a Eliana. Vamos conversar aqui com a Eliana e vamos conversar também com a Renata Borges.
E vamos conversar um pouco aqui, vamos falar a respeito das comunidades e vamos falar também do descaso que realmente está acontecendo aqui, segundo os nossos convidados. Daqui a pouquinho, o Jornal do Povo. Agora está iniciando o credibilidade e profissionalismo. Credibilidade e profissionalismo. Credibilidade. Olá, você está gostando da nossa programação? Você sabia que dá para levar a Estilo com você onde estiver? Para isso, entre na loja de aplicativos do seu smartphone e baixe agora Rádio Estilo, um aplicativo completo onde você poderá ouvir a nossa programação ao vivo 24 horas por dia. Além disso, poderá compartilhar com seus amigos, pedir músicas e ficar por dentro de tudo o que acontece em nossas redes sociais e nosso website. Então não fique fora desta. Entre agora na sua Play Store, Windows Store ou App Store e baixe o nosso aplicativo radioestilo.com.br, levando até você a melhor música. Muito bem, de volta aí com o Jornal do Povo, aqui pela TV Estilo. Pedi aí pro nosso amigo Caçula mais meia hora emprestada aí, que o assunto aqui realmente, né, de grande importância aí para a sociedade aí, tanto da cidade de Carapicuíba, também como o doutor falou, que é amplo, né, federal aqui, porque a gente está tratando de uns princípios que realmente estão sendo feridos aí pela Constituição, né, doutor? Então a gente... Exatamente. Muitas das pessoas, um dos questionamentos, Maurício, que as pessoas colocam, que a dona Maria colocou aqui, nossa conselheira municipal da habitação, moradora da Vila Municipal, coloca o seguinte: invasão. Existe uma diferença, tá, nessa nomenclatura. Invasão, por exemplo, você que está agora nos ouvindo, ou num apartamento da Coab, ou numa casa, onde quer que seja. Uma pessoa vai, você morando lá, utilizando nesta casa ou comércio, e entra, né, contra a sua vontade. Isso é uma invasão. Sim. Tá? A ocupação, a legislação federal, ela prevê no Código Civil a perca da propriedade pelo abandono. Outra situação, pelo uso capião, inclusive aquisição originária da propriedade. Ou seja, você irá adquirir, por exemplo, numa área urbana, até 250 metros quadrados. Se você tiver a posse durante 5 anos, não seja detentor de nenhum outro imóvel, né, ou beneficiário do usucapião, nesta modalidade urbana, você vai poder adquirir o seu imóvel. Então o usucapião, ele começa uma área abandonada no primeiro minuto. Sim. Por quê? Porque é uma junção de 5 anos, tá? Outro exemplo, Maurício, nós estamos aqui próximo do maior exemplo de posse, Alphaville. Alphaville não tinha escritura quando começou. Chegou lá o indivíduo, numa mesa, começou a comprar, entendendo, as diversas áreas ocupadas de poceiros. E aí hoje nós temos Alphaville. Alguém questiona Alphaville? Não. Por que não questiona Alphaville? Porque lá lá está o centro comercial, está o poder aquisitivo de residências de alto padrão ainda. Isso começou da década de 60 para a década de 70, no governo ditatorial que nós tivemos no Brasil durante 64 e 85. Então, quando nós estamos falando sobre moradia,
tá? Nós devemos lembrar que ninguém mora em subcondições porque quer. Moram por omissão. Outra questão também, que a questão da moradia, ela envolve a criação de empregos. Por quê? Quando foi feito aqui os prédios da Coab, quando foram feitos, quantos empregos foram gerados? Minha Casa Minha Vida é idem. Na regularização fundiária e urbanização, que é muito mais barato para o poder público, você vai estar reconhecendo o comércio, que vai poder estar empregando, vai poder estar pagando tributos, você vai dar uma matrícula de imóvel. Na segunda venda que o indivíduo fizer, por exemplo, ele vai adquirir de forma, principalmente a RBS, que é até 5 salários mínimos, que a legislação federal prevê, ele não irá pagar para registro no cartório por parte da prefeitura esse reconhecimento do imóvel dele. Ele não vai pagar. Só que se ele for vender, ele vai pagar tributo. Ele vai pagar por... Então você vai estar trazendo, aumentando até a arrecadação do município. Por quê? Porque nós temos uma questão que não devemos marginalizar essa população. Nós não podemos marginalizar, seja quem mora em área livre ou morador de rua. Muito bem, Jornal do Povo aqui. Vamos aqui às nossas mensagens aqui, o pessoal participando já com a gente, pra gente já entrar se interagir aqui com a Eliana, né, Eliana? Isso. E a Renata, que também faz parte ali da comunidade ali do Porto de Areia. Vamos lá, da primeira mensagem, a produção. Então, Noel Rodrigues, tem a Neia Dias aqui, dando boa tarde. Ana Cláudia, boa tarde, Maurício, a todos, a mesa. E uns parabéns, né, pelo assunto. Muito bem, verdade, até mesmo porque ninguém mora na favela porque quer. As pessoas moram, a maioria das vezes, pegaram um pouco o que tinha para construir 2 cômodos e ali derrubaram, né, sem lembrar do povo que ia voltar lá. Muito bem, o Caçula do Piauí daqui a pouquinho também tem um programa, dando os parabéns aqui para os convidados e pela pauta aqui de hoje. Iliana Araújo, né, Dr. André, nós do Porto agradecemos pela sua força e por estar perto aqui para estar ajudando aqui. Ela ainda fala também, Cleide Farias está muito guerreira, luta para todos aí. A Cleide aqui, do movimento Força Porto de Areia. E a Claudete Fusão também dando boa tarde aqui, saudando a gente. Muito bem, aqui pelas nossas redes sociais aqui tem o João Alexandre aqui perguntando, doutor, se tem informação se a prefeitura de Carapicuíba investe no tratamento de esgoto. Essa também é uma pergunta bem... Exato. Na verdade, o Maurício, como eu falei, o poder público municipal ele é concedente. Quem tem a concessão é a Sabesp. Todavia, cabe àquele que contrata a fiscalização do contrato, né, com a Sabesp para a água tratada, né, chegar às torneiras, a distribuição, o maior número possível de pessoas, e também a questão da coleta do esgoto e o seu tratamento. Porque não adianta a coleta sem o esgoto, né? Apesar que nós temos aqui uma estação de tratamento muito grande aqui em Barueri, uma das maiores da Sabesp, tá? Então, a questão é exigir. Por quê? Na verdade, se você tem uma área onde o povo está usando água e não tem instalação oficial, a água já está saindo da Sabesp. Então a Sabesp tem interesse, até porque a Sabesp é uma empresa de economia mista. Ela tem interesse para os seus acionistas, ela tem recursos e quer legalizar. Por quê? Porque isso é perca d'água. Então não é interessante para a Sabesp ter uma perca de 1/3 daquilo que ela dispõe para os seus usuários. Segunda situação, a questão do esgoto. Cabe, né, a municipalidade está exigindo da Sabesp, através até da regularização e urbanização. Por quê? Porque um dos temas muito importantes na questão da regularização fundiária é o saneamento básico. É você regularizar a questão do esgoto, né? Evitando doenças, evitando uma série. Por quê? Porque você vai dar pavimentação, você não vai colocar o esgoto em cima da pavimentação. Então eu acho que tem que ter um plano aí municipal, tá? Para a questão do saneamento básico. Muito bem. Com metas,
Tem que ter metas. Não é o prefeito ou quem quer que seja, os vereadores. E aqui, eu não quero ofender os vereadores, mas aquele que está trabalhando, que está exigindo, que tem projeto, esse nós agradecemos. Mas eu acho que tem que ter os resíduos sólidos também, né? Um dos questionamentos para fechamento do transbordo ali, aquela área, é o respeito da lei nacional de resíduos sólidos, onde você não pode, né, ter um lixão. Você tem que ter uma questão que respeita a questão sanitária, né? Você tem uma série de obrigações que o município tem para com lixo. Por quê? A média, ô Maurício, segundo estudos, é o seguinte: cada cidadão, ele produz 1,2 quilos por dia de lixo. Por dia de lixo, tá? Quanto que Carapicuíba gasta com a questão do lixo por ano? É um assunto importante para ser discutido. Por exemplo, na cidade de São Paulo, isso só chega na casa dos bilhões. Então nós temos que tratar isso, por quê? Porque o acesso até a coleta de lixo. Aqui, depois eu queria que a dona Maria esclarecesse se a vida municipal ela não é regular. Como está sendo cobrado tributo? Tributo do quê? Eu queria que ela esclarecesse. Né? Qual o tipo de tributo? Né? Teve um morador da Rua Brasília que me disse que estava pagando ou está pagando IPTU. Então, quer dizer, a prefeitura está pedindo ação demolitória para demolir a casa dele e ele está pagando IPTU. Então tem alguma coisa que não está funcionando bem. Entendendo? Contraste aí de informações. Né? Outra situação, Maurício, um alerta. Mas eu tenho minha casa, eu trabalhei para ter uma casa com escritura. Muito bem, Deus te abençoe assim. E teu filho? Vai ter a garantia, teu neto? Então, nós temos que ter um plano municipal de habitação para quê? Para atender essas futuras gerações. Para dar o quê? A questão do meio ambiente também. Por quê? O esgoto, quando ele não é coletado, quando ele não é tratado, ele também é uma agressão ao meio ambiente. Por quê? Ele polui o lençol freático. Vamos supor, o indivíduo tem um poço e o esgoto não é tratado. Aquele poço vai poder ser contaminado. Nós temos 840 mil quilômetros quadrados do aquífero Guarani. É a maior reserva subterrânea de água doce do mundo, tá? Isso vai poder ser poluído pela questão do esgoto não tratado, né? Então, Maurício, a questão do esgoto, respondendo ao nosso amigo internauta, né, é uma questão de metas, é uma questão da cobrança por parte do órgão concedente, que é a prefeitura, para a concessionária, que é a Sabesp. E eu queria que o prefeito Marcos Neves disponibilizasse, desse publicidade, esse contrato, para que nós pudéssemos estar aí analisando. Tá? Qual que é a taxa? Uma pergunta boa, Maurício, para o prefeito, né, Marcos Neves. Né? Se é que ele está fiscalizando esse contrato, que é obrigação dele, é obrigação, tá? De desperdício de água no município de Carapicuíba. Então, por quê? Você que está pagando água, né? Você está pagando por essa taxa de desperdício. Então, a maioria dos moradores, eles querem pagar sim, para ter acesso à água e esgoto. Muito bem, aqui com o doutor André Araújo. Deixa eu conversar aqui com a Eliana. Eliana ali, que é moradora ali da estrada Jacarandá 1. Isso. Eliana, boa tarde. Como está a situação também dentro desse cenário que já estamos aí, né, vendo e já também até prevendo algumas situações aí? Sim, com certeza. Vamos lá. Lá é uma situação mista, né? Sim. É prefeitura, particular e APP, como o doutor falou. Sim. Tem um processo que corre aí desde 2008. Aí já fizeram pedido de reintegração de posse, a Defensoria Pública entrou, travou o processo. Então, eles têm que resolver a questão do particular para depois vir para o terceiro desembargo, que no caso somos nós, né? Sim. Lá nós estamos em média em 450 a 500 famílias, uma média. E estamos aí na luta, né? Muito bem, Eliana. E a situação, então, não é diferente da comunidade Porto de Areia? Não, é diferente. Então, na comunidade lá, o que mais falta, assim, de urgência lá, que não está sendo assistida? A gente já ficou sem energia 15 dias. Né? Aí tem a questão da energia, da água, né? A gente já fez ofício
pedindo para Eletropaulo, a Eletropaulo manda para a prefeitura nega por alguma situação que não é esclarecida para a gente. Sim. Já teve 2 ofícios e até hoje a gente não recebeu nenhuma resposta, nenhum respaldo da prefeitura. Muito bem. Conversando aqui com a Eliana aqui da Estrada Jacarandá 1. A gente quer dizer para os nossos internautas que nos acompanham aqui pelas redes sociais, tanto da TV Estilo como também do Jornal do Povo. Você também pode estar compartilhando e também pelas outras redes sociais, que o Jornal do Povo vai fazer toda essa matéria durante a semana. A gente vai abranger e vai dar mais complexidade também a outros fatores de outras comunidades também que está acontecendo. A gente só seguindo aqui o nosso jornal, porque o nosso tempo já estourou. Deixa eu só conversar aqui com a Renata Borges, ela, moradora ali da comunidade Porto de Areia. Renata, Oi. como tá o pessoal, a sobrevivência ali do pessoal, dos moradores ali? O pessoal sobrevive de quê? Qual a renda ali dentro da comunidade? Até porque o doutor até falou pela taxa também de desemprego também, que é muito alta ali. Uhum. Pequenos bicos, tem gente que faz bastante bico lá. Sim. Também. A gente também leva um pouco da ajuda que a gente consegue para dentro da nossa comunidade. Sim. E é isso. Tem a empresinha lá que se instalou dentro da nossa comunidade, que a gente conseguiu trazer de fora. Sim. Então, são pequenos bicos que o pessoal fazem. E o pessoal associa a comunidade, como até na fala aqui anterior, associa a comunidade como a forma de descaso e associa como uma favela também, como muitos de termos que a gente vem trazendo. Sim. Como a gente definir a comunidade Porto de Areia? É uma comunidade que tem muita gente guerreira, muita gente Sim. boa ali, entendeu? Não vamos generalizar a comunidade. Quando fala comunidade, já Sim. acha que é vagabundo, é usuário, isso daí não é. Sim. Tem muito trabalhador ali dentro. Tem muitas crianças, idosos. Tem muita gente que já contribuiu um pouco para São Paulo. Muito bem, então. A comunidade Porto de Areia, aqui localizada na cidade de Carapicuíba. Carapicuíba está nessa situação, né? Segundo aqui os nossos convidados e outras comunidades aqui, como a Eliana falou também. O Jornal do Povo vai estar fazendo essa matéria durante a semana. Vamos estar gravando e vendo depoimentos também de moradores que ali são, como a Renata falou, pessoas guerreiras, pessoas que sobrevivem de bicos, pessoas que sobrevivem de outras rendas. No momento lá, a situação, e eu posso até falar porque a semana passada a gente foi lá, conversou com a dona Cleide, representante do movimento, conversamos também com a Renata e vamos conversando com outros moradores de outras comunidades para que possamos dar a voz ao povo nessa situação. Agradecer ao Dr. André Araújo aqui pelas suas explanações aqui no nosso Jornal do Povo. A gente, como falou, o tempo estourou, mas na semana a gente vai estar trazendo toda a matéria aqui com a comunidade Porto de Areia e outras comunidades aqui também. A gente já vai conversar com a Eliana e ela vai dar mais informações e outros representantes também que sente-se abraçado aí pela causa aí, para que então podemos fazer essa matéria, podemos dar mais voz ao povo que está dentro dessa regularização fundiária, não é isso, doutor? Exatamente, porque o nosso intuito aqui não é político, sim, não é coloração partidária, independente de você que está ouvindo agora, você que está, independente do horário que você... simplesmente é da dignidade. Mas eu estou já no imóvel regularizado. Sim, mas o interesse de qualquer cidadão esclarecido é o quê? Que a cidade seja legalizada. Por quê? Porque você vai ter vias regularizadas, você vai ter CEP, o comércio vai ser regularizado, podendo gerar emprego, vai facilitar a questão da mobilidade, vai até facilitar a questão da segurança pública. Por quê? Porque vai ter iluminação pública nesses locais, né? Então, a questão básica aí da urbanização, regularização, nós temos um espaço também de cidadania, não uma exclusão. O combate total é exclusão social, é a marginalização. Por quê? Porque o peso maior, Maurício,
é a marginalização. Então, nós estamos aí querendo essa transparência numa gestão pública, conforme eu coloquei aqui, a questão do Conselho Municipal de Habitação, né, votado, eleito pela população de Carapicuíba, a questão de uma legislação moderna que acompanha a legislação federal, instituindo a legitimação fundiária, onde reconhece a propriedade daqueles moradores, Maurício, de áreas livres, que estejam até 22 de dezembro de 2016. Tá? A lei, você pode trair no site do Planalto, né? A Lei 13.465, ela fala sobre a questão a partir do artigo 9, sobre a questão do núcleo consolidado, né? Que é aquele assentamento urbano, né? Principalmente pelas suas características, o seu tempo, a sua natureza das edificações, né? Devem ser reconhecidos aí o direito à legitimação fundiária para aqueles que estão nessas áreas até 22 de dezembro de 2016. Para aqueles que entraram depois, nós temos o instrumento da legitimação de posse, tá? Que é um instrumento que é também bastante importante. Então, a nossa questão, Maurício, é apenas cobrar o quê? Um plano municipal de habitação, tá? Porque você, para realizar uma reintegração de posse, você necessita dos meios necessários. O quê? A destinação dessas famílias. Mas foi ação judicial. Não, a ação judicial ela tem que ser cumprida porque a ação judicial até ser revertida. Mas é dar assistência ao povo. É dar assistência ao povo na questão da habitação, na questão quantas famílias, por exemplo, na Coab 5, foram atendidas pela municipalidade. Mas nenhuma quis. Nenhuma quis, depende do que você ofereceu, se é que você ofereceu, né? O que não pode acontecer é simplesmente chegar, eu vou levar para abrigo. Você vai levar para abrigo? Mas a família constituída, a maioria dos abrigos são pessoas solteiras. Vocês vão obrigar todo mundo? Tá? Então eu acho que isso aí tem que ser feito de uma maneira discutida, tá? Inclusive o Tribunal de Justiça, Maurício, ele criou um grupo chamado GAORP, tá? Que é um grupo de assessoria e assistência nessas grandes reintegrações de posse, né? E nós temos também, você que mora na área ocupada, que está passando por esse problema, nós temos a comissão, o Conselho Estadual, tá, de Defesa dos Direitos Humanos. Fica lá na Rua Antônio de Godoy. Então, procura na internet, qualquer reclamação, você exigir o seguinte: tem uma ação de reintegração de posse, tem que ter os meios necessários, que cumpra, que respeite a dignidade da pessoa humana. Então o que nós queremos é o respeito à dignidade da pessoa humana, independente de qualquer outra situação. Se não houver o respeito, há uma forte agressão aos direitos fundamentais do cidadão. Muito bem, Jornal do Povo aqui, chegando aos nossos momentos finais. E queremos então agradecer aqui, Eliana, deixa suas considerações aqui. Qual o recado? A gente já está chegando no momento, um cenário eleitoral, né? Próximos ano 2020 aí já são, e a gente sempre acompanha e temos convidados, né, que aparecem já próximo desse cenário que a gente não deve estar. Qual o recado que você possa dizer, não só para aqueles que querem se reeleger, mas para aqueles também que estão chegando agora? Para que tenha consciência, né? Sim. Que não é só chegar lá e sentar, tem que realmente administrar. Sim. Né? Se comprometer com a população. Né? Porque quem realmente coloca eles lá é a população. Exato. Né? Então eu acho que isso é fundamental. Tem que se comprometer com a população e no sentido de habitação, saúde, educação, porque não é só a habitação. Eu acho que é um conjunto aí que a população está necessitando, está gritando, né? Muito bem. Viu, Maurício? Eu só queria dar uma sugestão, tá? Nós que temos o Forte Cidadania com essas lideranças de várias áreas livres, uma das minhas propostas vai ser o seguinte: chegando em 2020, tem o calendário eleitoral. Colocar uma placa com o nome dos vereadores. Todos os vereadores. Aqueles que contribuíram com a nossa causa, a dignidade da pessoa humana, regularização fundiária, que lutaram, né, para o atendimento habitacional, saneamento básico, os direitos fundamentais. Nós vamos colocar um sinal verde. Aquele indivíduo que foi contra, foi omisso, não é só ser contra não,
tá? E ajudar a comunidade não é só você chegar e querer empregar a gente para trabalhar com mão de obra barata nas eleições ou com a cesta básica, tapinha nas costas. Não. Efetivamente trabalhou durante esses 4 anos em implementação de projetos, na defesa, na fiscalização, tá? Do poder público que ocupa a questão do executivo, né? Então nós vamos colocar uma placa, essa é a sugestão, em cada área livre, com o nome e a fotografia dos vereadores. Tá? Isso, concordo. E dos possíveis candidatos, tá? Dos possíveis candidatos. Aqueles que trabalharam e aqueles que não trabalharam. Nós vamos dar honra, nós vamos dar galardão para quem merece galardão. E para aquele que não merece, nós vamos mostrar o que ele fez ou que não fez, né? Tem muita gente que começou com 10 e vai acabar com nota 2,5, nota 1,5. Não passaria na escola, viu? Você que tem criança, porque não fez o dever de casa. Não faz o dever de casa, o povo tem que reprovar, tem que mandar ele para descansar, né, em casa, pelo menos durante 4 anos, para ver se ele pode retornar ou não, né? Porque tem muita gente, Maurício, que de 2 em 2 anos sai candidato, ou é vereador, ou é deputado, e não tem serviço prestado. Exato. Então ele vai ter que mostrar, né, o que ele fez, tá? Não é chegar na comunidade e falar bonito, e na Câmara Municipal bater palma pro atual prefeito, para as ações de reintegração de posse da Coab, né? Para a questão do saneamento básico é um descaso, para a questão do desemprego. Sim, nós vamos avaliar, na minha proposta vai ser o seguinte, sentar com cada liderança e propor isso. Vamos fazer uma avaliação, conforme foi feito na Constituição, né? No próprio Parlamento Federal, ô Maurício, você tem notas para os parlamentares, né? Então, tem muito parlamentar que vai, né, receber, no bom sentido aí que eu estou falando da palavra, viu? Você não vai passar de ano. Então, nessa legislatura não vai ser aprovado. Ainda tem mais ainda, algum tempinho ainda, viu, vereador? Viu? Estou falando do vereador como vereadora, né? Mas tem muito vereador aí que não vai receber o presente do Papai Noel. Muito bem. Muito bem, Jornal do Povo. Fazer suas considerações aqui da Renata. Renata, só um recadinho aí para o pessoal que está nos assistindo, para os nossos representantes aí, os vereadores e outras pessoas também que estão querendo entrar para aquela casa ali para ver se muda alguma coisa, né? O duro é chegar lá e prometer e depois, conforme for passando o mandato, não cumprir, né? Como a gente já viu várias vezes. Estamos vendo aí hoje. Então, falar que vai trabalhar é fácil, agora a gente quer ver trabalhar, fazer, né? Fazer. Aí é outra conversa, né? Então, para não ficar enganando o povo, porque o povo já cansou de ser enrolado. Obrigada. Muito bem, eu que agradeço então a Renata, ao doutor André Araújo, aqui a Eliana. E sabendo que o Jornal do Povo também vai estar junto com a comunidade, viu, Eliana, já fazendo a matéria também. Agradecer também a Cleide por agradecer pelo convite, né? Primeiro a gente foi lá, ela nos abraçou, contou a história e a gente vai também fazer essa divulgação. E a Dona Maria do Carmo, ela que sempre está batendo nessa tecla aí, porque assim, são bens comuns e dentro disso são alguns princípios que estão sendo feridos aí, né, pela Carta Magna, né, doutor? É verdade, o direito da moradia está no artigo 6º. Isso. Nós temos no artigo 1º, inciso 2 e 3, a dignidade da pessoa humana e cidadania como fundamentos da República Federativa do Brasil. Ok? Muito bem, agradecendo então a você que nos acompanhou até o momento aqui. Pedir desculpa mais uma vez aí por nosso tempo estourou, mas por uma boa causa, né? Quem vai entender, que nos entenda. O Jornal do Povo é isso. E para você que nos acompanhou da outra parte, sabendo também que é direito de resposta, é constitucional, né, doutor? Está vindo aqui falando sobre projetos que realmente foram lançados ou não dentro da área da pauta que a gente colocou. Só que, Maurício, eu pediria que quem é direito de resposta possa apresentar documentos. Não é verdade? Isso. Por quê? Porque discurso, infelizmente, o povo está cansado.
Nós tivemos uma abstenção só na cidade de São Paulo, na última eleição, de mais de 30%. Por quê? Porque o povo está cansado, né? Foi muito óleo de peroba aí que ele precisa ainda ser distribuído para 2020, né? Acho que tem um caminhão de peroba lá no Porto de Areia. Pouco. Caminhão né? é pouco. Muito tapinha nas costas e pouco trabalho. Muito né? bem. Então, a questão que o direito de resposta, mas eu queria que o internauta ele analisasse o trabalho. Está comparecendo na Câmara? O que fez? Pega aqueles vídeos disponíveis da reintegração de posse na Coab 5, tá? O que fez? O que caminhou, tá? Então, tem a explicação. Existe uma diferença entre explicação e justificação. Explicação é tudo que você fala. Agora, a justificação é algo fundamentado em fatos que você fez. Então, eu deixo só um versículo bíblico que diz da seguinte maneira: não seja morno, seja quente ou frio. A palavra é sim, sim, não, não. O resto, entendendo? É o resto. Muito bem, terminando aqui o Jornal do Povo, agradecendo mais uma vez e peço a você que possa nos acompanhar amanhã, terça-feira, aqui pela TV Estilo, pelas redes sociais. Eu sou Maurício Nascimento, meu muito obrigado, tchau, tchau.